Iremos estudar contrato de doação. Olá, meu nome é Henrique Benassi. Hoje iremos dar continuidade ao estudo do contrato de doação. Bom, nós paramos no contrato de doação. Agora nós vamos trabalhar, nós paramos na promessa de doação. Promessa de doação. E agora nós vamos estudar situações especiais envolvendo o contrato de doação. Bom, a primeira situação especial envolvendo o contrato de doação diz respeito ao contrato de doação com termo, condição e encargo, também chamado de modo. Lembrando que o termo, a condição e o encargo são elementos acidentais do negócio jurídico. Elementos acidentais. Ou seja, eles podem ou não existir no negócio jurídico, que no caso aqui é o contrato de doação. Bom, aí nós vimos rapidamente, vamos dar uma definição. O que é condição? A condição, a condição nada mais é do que a subordinação dos efeitos do negócio jurídico à ocorrência de um evento futuro e incerto. Já o termo é a subordinação dos efeitos de um negócio jurídico a um evento futuro e certo. Então, essa distinção. E temos o termo e temos o encargo também chamado de modo. Bom, em relação ao encargo, a doação com encargo, primeira coisa, esse tipo de doação é uma doação, configura uma doação onerosa e, portanto, no caso de doação com termo ou encargo, pode configurar vício redibitório e pode configurar evicção. Pode configurar um ou outro. Nós já vimos isso. E vejam, em relação ao encargo, o que é esse encargo ou modo? O encargo ou modo aqui é uma contraprestação exigida do beneficiário desse contrato gratuito que é a doação. Então, eu tenho um contrato gratuito, que é a doação, e o encargo é justamente uma contraprestação exigida do beneficiário de um contrato gratuito. Bom, e aí nós vimos que, caso seja descumprido esse encargo, o que eu posso fazer? Eu posso executar essa obrigação. Eu posso executar a obrigação. Então, no caso de descumprimento. E quem tem legitimidade para executar o encargo diante de um eventual descumprimento deste encargo? Bom, os legitimados são o doador, o próprio doador, no caso de morte dele, os herdeiros, Quem mais? O próprio beneficiário, ele tem legitimidade, e também tem legitimidade o Ministério Público quando envolver interesse da coletividade, quando aquele encargo for de interesse, o cumprimento do encargo for de interesse da coletividade, o Ministério Público irá atuar. Então, veja, esses são os legitimados. E o que é legitimidade? Legitimidade nada mais é do que pertinência subjetiva para a prática do ato. É a situação prevista em lei que autoriza essas pessoas a praticarem este ato. Bom, aí nós vimos que, além da execução, é perfeitamente possível, que, além da execução, possa o doador tentar revogar, possa pleitear a revogação da doação pelo descumprimento do encargo. Lembrando que este ato é personalíssimo,
logo só o doador é que tem essa legitimidade. Obviamente, no caso de morte, falecimento do doador, os herdeiros do doador podem pleitear a revogação da doação pelo descumprimento, pela inexecução do encargo. E então veja o caráter personalíssimo dessa atuação, né, de tentar, né, para tentar buscar a revogação da doação somente o doador. E se o doador ele entrou com um processo judicial pleiteando a revogação e no curso do processo, se ele acabar falecendo, né, nesse caso os herdeiros, né, vão se habilitar no processo e dar continuidade a esse processo visando a revogação da doação pelo descumprimento do encargo. Bom, vamos trabalhar agora com uma segunda situação especial, né, envolvendo o contrato de doação, que é a doação remuneratória. Nós já tratamos sobre ela, mas é importante a gente reforçar aqui mais uma vez. Bom, o que vem a ser a doação remuneratória? A doação remuneratória é aquela realizada, né, em retribuição, como recompensa de um serviço prestado, criando-se aqui uma obrigação natural, sem exigibilidade jurídica, né? Nesse caso, e veja que é uma recompensa, né? Aqui nós vamos ter uma recompensa, um serviço recebido, em que o donatário ele não se torna credor do doador, justamente porque na doação remuneratória nós vamos ter uma mera obrigação natural, Então essa seria a segunda situação especial envolvendo o contrato de doação. Terceira situação especial envolvendo o contrato de doação é a chamada, essa aqui é uma novidade, a gente não tratou ainda, né, a doação meritória, também chamada de contemplativa. A doação meritória ou contemplativa é aquela realizada, né, em razão do mérito, em razão da virtude do beneficiário. Então, em razão do mérito, da virtude do beneficiário. Lembrando que a eventual inexistência dessa virtude, né, desse mérito, que foi descoberto a posteriori, depois de realizar a doação, isso pode, eventualmente, né, caracterizar erro, né? E nós sabemos que o erro é um vício do consentimento capaz de anular o negócio jurídico, que nesse caso seria o contrato de doação. Nós podemos conceituar o erro como a falsa noção da realidade, falsa representação da realidade. Esse é o conceito de erro. Bom, terceira situação especial envolvendo a doação, né? É a chamada doação conjuntiva. Na doação conjuntiva, o que acontece? Na doação conjuntiva, o doador vai beneficiar, né, duas ou mais pessoas. Duas ou mais pessoas serão donatárias desse contrato de doação. E aqui, né, salvo disposição em contrário, se não no contrato de doação não houver nenhuma menção quanto a fração de cada um deles, presume-se que a cada um pertencerá metade, né, desse valor. Então, será feito em frações iguais. Agora, essa é uma norma dispositiva, é possível, né, que as partes estipulem de maneira diversa. Isso está no artigo 551 do Código Civil, né? E aí lembrando que no caso de doação conjuntiva, né, envolvendo marido e mulher, né,
Nesse caso, existe o chamado direito de acrescer. E o que é esse direito de acrescer? Bom, se por exemplo, né, hipoteticamente aqui falando, se o marido falecer, a esposa então ficaria com a totalidade. Então, no caso de doação feita ao marido e à esposa, né, se o marido falece, ele fica com, né, ela fica, né, com a totalidade do bem doado, porque ela vai ter esse direito de acrescer. Ela vai ficar com a sua fração mais a fração do cônjuge, né, que faleceu. Essa é a ideia. Essa ideia de direito de acrescer, né, decorrente da doação conjuntiva, decorre, né, o fundamento dela é justamente para evitar bitributação. Ou seja, veja que nesse caso não vai para os herdeiros do falecido, mas vai para o cônjuge que foi contemplado, né, com essa doação. E aí veja, se há o direito de acrescer, não vai haver a incidência do imposto sobre transmissão causa-morte, que é o ITCMD de competência, né, do Estado, membro, instituir e cobrar esse imposto. Então, a mens legis, a intenção do legislador foi boa, foi justamente evitar, né, bitributação, dois fatos geradores desse imposto, né? E aí nós vamos trabalhar agora com uma quinta situação especial envolvendo o contrato de doação, que é a doação feita para uma entidade futura. Isso aqui está previsto no artigo 554 do Código Civil. O artigo 554 do Código Civil trata da doação, né, feita a uma entidade futura. Veja, uma entidade futura aqui, por exemplo, pode ser uma fundação. E nesse caso, uma entidade futura que sequer existe, né, pode ser a donatária beneficiária de um contrato de doação. Lembrando que nesse caso, né, a lei prevê, né, o Código Civil prevê que essa entidade futura deve ser constituída no prazo decadencial de 2 anos, sob pena de perda da eficácia, né, deste contrato de doação. Então, existe um prazo para a constituição da entidade futura, da pessoa jurídica. É o que estabelece o artigo 554 do Código Civil. Sexta hipótese de doação especial é a doação envolvendo um bem de um ascendente para um descendente. Situação parecida nós estudamos no contrato de compra e venda, né? Mas veja, no contrato de compra e venda nós vimos que era necessário o consentimento do cônjuge e dos demais herdeiros, né? No caso aqui de doação, em tese, não há problema nenhum. Por quê? Porque a doação feita a um dos herdeiros configura uma mera antecipação da legítima dos herdeiros necessários. O que é legítima? É herança. Então, uma mera antecipação da herança. E no momento da morte do doador, aquele bem, né, que foi doado, ele deve voltar à massa, ao espólio, para ser computado. Então, não há prejuízo nenhum aos demais herdeiros necessários. Lembrando que herdeiro necessário, nos termos do artigo 1845 do Código Civil, é o cônjuge ascendente e o descendente, né? Devemos, com a interpretação conforme a Constituição, também incluir aqui o companheiro, aquele que vive em união estável. Então, a regra é que constitui uma mera antecipação da legítima, da herança. A única exceção é se o doador, né, no próprio instrumento da doação, né, deixar bem claro que aquele bem ele está saindo da parte disponível
do seu patrimônio. Isso porque o doador só pode, havendo herdeiros necessários, ele só pode dispor de 50%. Mas se ele deixar bem claro que aquele bem está saindo da parte disponível, né, nesse caso, ele não volta, ele não vai à colação. E é perfeitamente possível esse tipo de doação, né? Ele pode, então, nessa doação, né, beneficiar, seja um herdeiro, seja um terceiro. Então, pode beneficiar um herdeiro, pode beneficiar um terceiro. Se tiver dentro da parte disponível, ele pode fazer. O que ele não pode fazer é só para a concubina, né, para amante. Aí não. Aí é proibido, é nulo, né? Esse tipo, é nula essa doação. É nula essa doação. Então, é a única exceção. Caso contrário, se não tiver especificado uma cláusula no contrato dizendo que esse bem sairá, né, da parte disponível do seu patrimônio, se não houver menção a isso, esse bem deve voltar, né, ao espólio, à massa de bens que constitui espólio, né, para ser computado. Por isso que fala que é uma mera antecipação da legítima, uma mera antecipação da herança. Lembrando que, uma vez aberto o inventário, né, é necessário, né, e aí cabe a figura aí do inventariante, né, que é um herdeiro, geralmente é o herdeiro, cabe fazer o quê? As declarações especificando todos os bens que compõem o espólio, que compõe o espólio. E ele tem até as últimas declarações para fazer isso, né? Para especificar aquele bem, né, que foi objeto de doação. Se ele não fizer até esse momento chamado de última declaração, que é um procedimento dentro do procedimento de inventário e partilha, se ele não fizer nesse momento, aí ocorre o que se chama de sonegados. Os sonegados é uma sanção, é uma punição, né? E qual que é a punição? É ele não ter direito, né, a esse bem. Então, nesse caso, ele não terá direito a este bem que não foi colacionado, né? Não será computado para ele no momento da partilha. Uma sétima condição especial, né? Uma sétima condição, não, uma sétima situação especial envolvendo o contrato de doação é a chamada doação com reserva de usufruto, né? Veja, usufruto é um direito real. No usufruto, a pessoa, né, que fica com o usufruto passa a ter o direito de usar e fruir da propriedade. Ou seja, ele pode tanto usar como pode, por exemplo, alugar aquele bem imóvel, né? Então, no caso de doação com cláusula, com reserva de usufruto, né, com reserva de usufruto, é o chamado usufruto deducto, né? Nesse caso, por exemplo, se os pais transferirem todo o patrimônio deles aos filhos, reservando aí o usufruto, nesse caso não configura doação universal, né? E nesse caso os pais terão o direito de usar e fruir desse bem, né? Usar e fruir desse bem. Essa revogação, uma vez feita, não poderá ser revogada, né? A princípio, uma vez feita a doação, não caberá direito de arrependimento. O direito de arrependimento só vai acontecer nos casos previstos em lei, né? Ou por sentença e por sentença judicial. Então precisa de estar embasado na lei e precisa de passar por um processo judicial para que haja revogação da doação. Bom, vamos aproveitar o ensejo, né, que falamos de revogação da doação, para tratar justamente deste assunto. Lembrando que a revogação da doação sempre será um ato judicial. A revogação da doação é um ato judicial. Então, jamais
será possível revogar a doação, ainda que haja uma cláusula de revogabilidade, né, será possível fazer por meio extrajudicial. E outra coisa, é proibido, é nulo, né, é nula a cláusula derrogativa ou derrogatória. Então, o que é uma cláusula derrogativa ou derrogatória? É uma cláusula que afasta, que retira o direito do doador, né, de ajuizar uma ação de revogação da doação. Isso não é permitido. Então é nulo, é proibido esse tipo de coisa, né? É a chamada cláusula derrogativa ou derrogatória. É a previsão do artigo 556 do Código Civil. O que diz o artigo 556 do Código Civil? Diz que não se pode renunciar antecipadamente o direito de revogar a liberalidade por ingratidão do donatário. Então, não se pode renunciar antecipadamente o direito de revogar a liberalidade por ingratidão do donatário. Trata, portanto, né, o artigo 556 justamente da chamada cláusula derrogativa, derrogatória. Ou seja, no momento da celebração do contrato, não é possível colocar essa cláusula especificando isso, que o doador ficaria proibido, né, de ajuizar uma ação de revogação de doação. Agora, veja, depois de elaborado o contrato de doação, né, nós vamos ter situações, né, duas situações em que será possível a revogação da doação. A primeira hipótese nós já comentamos, né, que é a revogação da doação por descumprimento do encargo, do modo, que é um termo secundário do negócio jurídico, um termo acidental, na verdade, do negócio jurídico. É acidental por quê? Porque ele pode ou não ser colocado no negócio jurídico, e no caso aqui é o contrato de doação. Nós sabemos que contrato é uma espécie, né? É um negócio jurídico. Os contratos são negócios jurídicos. Então, nós já comentamos acerca da revogação da doação pelo descumprimento de um encargo, né? E vimos que, segundo o STJ, o prazo para revogar a doação pelo descumprimento do encargo é um prazo prescricional de 10 anos. É um prazo prescricional de 10 anos, né? E veja que essa revogação é personalíssima, né? Ou seja, somente o doador pode fazê-lo. No caso de morte do doador, aí poderá fazer quem? Poderá fazer os herdeiros do doador, né? E se o doador ajuizou a ação, né? Se o doador ajuizou a ação e veio a falecer no curso do processo, os herdeiros poderão se habilitar no processo e dar continuidade a esse processo visando a revogação da doação. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma parada e no próximo bloco nós estudaremos a segunda hipótese de revogação da doação, que já antecipo, é a revogação da doação por ingratidão do donatário. Até logo. Assista também os outros vídeos. Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal.